Fulano é muito inteligente. Ele tem um QI altíssimo. Já o ciclano, coitado, tem um QI na média. Quantas vezes vocês já ouviram isso, pessoal? Várias, né? Isso é porque antigamente a gente utilizava esse coeficiente de inteligência para conseguir inferir se uma pessoa era inteligente ou não, se essa pessoa ia ter um desempenho adequado ou não, se eu poderia contratar essa pessoa ou não, se ela estava adequada para aquele cargo ou não, não é? É a velha mania do ser humano em querer rotular, dividir e categorizar as pessoas. Você vai entender vendo esse vídeo aí nesses próximos minutos por que isso é insuficiente e na verdade pode dar até uma leitura errada das pessoas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para curtir o meu canal, acionar as notificações no sininho e assiná-lo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque isso aumenta o nosso alcance e com isso a difusão desse tipo de informação. E a gente vai pouco a pouco desconstruindo ideias erradas que foram passadas para a sociedade ao longo dos anos. O coeficiente de inteligência ele era obtido através de uma série de testes que eram aplicados a um indivíduo, ao grupo de indivíduos, onde se media a velocidade de raciocínio, cálculo espacial, cálculo por muitas vezes matemático puro, capacidade de associação de objetos, de palavras, de raciocínios interligados, etc. Uma série de testes, uma bateria de testes. Não é? Por que hoje em dia a gente considera que isso não seja alguma coisa representativa da real capacidade de um indivíduo? Porque existem indivíduos que são excepcionais em uma área do conhecimento e são muito ruins em outra. Ainda ontem eu estava lendo um livro muito interessante que chama Cores Primárias, e ele fala um pouquinho do processo eleitoral americano, ainda no século passado, e ele mostra, ele narra a um certo momento uma história de um indivíduo que tinha ganho a distinção máxima do exército americano, uma medalha de honra, porque ele salvou centenas de pessoas de combate, etc, etc. E quando esse indivíduo voltou para a sua cidade, voltou da guerra, a guerra acabou, perguntaram para ele o que ele queria de prêmio por aquilo, por aquelas ações heróicas. Ele era o cara, o top da nação, ganhou a melhor medalha, mais de serviço mais valioso. Ofereceram para ele uma bolsa em universidades, ofereceram para ele cargos de gerência e por aí vai. E ele não aceitou nenhum desses cargos. Porque apesar de toda a inteligência que ele teve em atacar a tropa que estava dizimando o exército americano por uma forma que ninguém tinha pensado, apesar da coragem que ele teve, apesar da inteligência emocional que ele teve ali naquele momento, esse indivíduo ele não sabia ler. Olha só. E aí isso foi o suficiente para imobilizá-lo e para que ele não aceitasse nada que estava sendo oferecido a ele, porque envolvia capacidade cognitiva básica. Ele precisava saber ler para conseguir ir para a universidade. Ele precisava saber ler para conseguir assumir um cargo de gerência. Percebem? E ele não teve coragem de assumir que ele não sabia ler, por medo de ser classificado como um indivíduo incapaz ou insuficiente. Isso só mostra que nós temos diversas inteligências atuando ao mesmo tempo. O ser humano é fantástico. É por isso que a gente se complementa, um indivíduo complementa o outro. É por isso que um time funciona muito melhor, a soma daquelas capacidades, do que o melhor gênio atuando sozinho. Porque ninguém consegue ser gênio em todas as modalidades de inteligência. E as modalidades de inteligência elas funcionam de forma interligada. E muitas vezes nós somos ótimos em várias delas, mas em alguns momentos uma se sobressai e as outras não. Ok? Então não caiam nessa ideia antiga de que é possível medir a inteligência conforme o coeficiente de inteligência. O conceito de inteligência hoje mudou. Eu gosto muito da obra do Augusto Cury, onde ele apresenta o conceito de inteligência multifocal. Então a inteligência, ela, na verdade, ela é muito mais do que simplesmente a capacidade de fazer cálculos ou a capacidade de se localizar espacialmente. E por que ela é muito mais do que isso? Porque ela é um conjunto de tudo isso. Percebem? Então este tipo de conceito muda as coisas. E aí eu posso estar simplesmente dizendo que o João é mais inteligente do que o Pedro, porque eu medi a inteligência dos dois com um instrumento que favorece o tipo de inteligência que predomina no João. Ok?
Então não aceitem isso. E isso não tem necessariamente a ver com grau de instrução, tá, pessoal? Às vezes o indivíduo ele pode não ter um grau de instrução elevado e ser muito inteligente para resolver algum problema. Uma das principais formas de inteligência que a gente tem hoje, e que é o que sempre vai diferenciar a inteligência humana da inteligência artificial, hein? É a criatividade. A inteligência artificial, ela decide com base num banco de dados que você alimentou ela e criou uma regrinha para ela decidir. Se acontecer isso, decida por aquilo e por aí vai. Agora, a inteligência artificial não tem a capacidade que o ser humano tem, que é o quê? Se deparar com um problema novo, imprevisto, nunca antes proposto e utilizar das ferramentas e soluções que ele já tem, que ele já conhece, para desenvolver uma solução do nada, criativa, para aquele problema que também é novo. Então essa é uma forma de inteligência extremamente valorizada hoje em dia. E não tem a ver necessariamente com grau de instrução. Então esse é o cara que é o verdadeiro resolvedor de problemas. O cara que olha e faz alguma coisa ali para resolver aquela situação e aí você fica olhando e fala, como é que eu não pensei nisso antes? É uma coisa tão simples. Estava aqui na minha cara, todo o tempo. Ok? Então espero que eu tenha esclarecido aí a vocês. Por favor, se quiserem que aprofunde, deixa um comentário aqui embaixo. Ah, olha, eu não entendi direito o conceito de inteligência multifocal do Cury, me explica. Ah, pode me dar referência onde eu posso ler, me aprofundar nisso. Ah, o senhor pode falar especificamente da inteligência aplicada à resolução de conflitos, a uma negociação. E a gente vai, nesse bate-papo aí, vai se aprofundando e consegue atender o que vocês estão curiosos em saber. Mas para isso, fundamental, assinem o canal, ativem as notificações no sininho, curtam o vídeo, compartilhem, porque a gente vai ganhando alcance. Quanto mais alcance a gente ganhar, mais dúvidas vão aparecer e pode ser que alguém pergunte uma dúvida que você ainda não teve, mas aí a hora que você vai ler, fala assim, nossa, realmente isso aqui, eu ia chegar lá e ia perguntar isso aí também. Né? Percebe como o alcance é importante. Ok? Conto com vocês. Seja inteligente e aproveite sua vida ao máximo, sempre.